versículo 1, 2 e 3. Aleluia! Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quero também agradecer ao pastor Cristiano pelas portas abertas aqui neste lugar. Que Deus continue, pastor, abençoando a sua vida, a sua casa, todo o seu ministério, toda esta congregação. Aleluia, porque cada igreja, cada porta aberta falando de Cristo, aleluia, é uma vitória para o povo de Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja achou? Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Verso 2 diz: E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-alisão isto? Sacrificarão, acabam-la num dia só, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E o verso 3 diz: E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aleluia. Pode sentar nesta noite, adorando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ontem, o convite veio para mim de surpresa, que o Senhor faz assim, veio de surpresa para a gente, e o guerreiro de Cristo tem que estar preparado. E eu, orando ao Senhor Jesus, pedi ao Senhor uma palavra. E pela manhã o Senhor não me deu essa palavra. E eu fiquei o dia inteiro em espírito de oração, para que o Senhor falasse comigo. Porque a gente quer estar aqui ministrando sobre vidas. A palavra primeiro vem para nós. É vinda para nós, para a gente transmitir. E eu, tenho um salão de beleza aqui também na prefeitura. E eu ali com a minha cliente, serva do Senhor, também a gente começou a palestrar e trouxemos essa palavra esta tarde. E a gente estava falando sobre edificar. Então, às vezes, a gente espera que o Senhor fale conosco de uma forma, pastor, e o Senhor fala com a gente de um outro jeito. E a gente tem que estar ligado para a gente entender o que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. E eu falei assim, a palavra de Neemias é uma palavra que é sobre edificação. Porque o que a gente entende sobre edificar? Edificar a igreja é construir. E construir algo do zero. Construir algo forte. Algo alicerçado. Algo que passar um vento, passar uma tempestade, águas turbulentas, vem e não derrubem. Quando a gente fala sobre edificar, sobre um edifício, sobre construir, quando a gente pensa em edifício, a gente pensa que em algo grande, algo forte. E eu entendo que quando Cristo olha para a sua igreja, é assim que Ele quer nos ver. Quer nos ver edificados. Quer ver a igreja dele forte. A igreja dele crescendo. A igreja dele prosperando. A igreja dele frutificando. Para que a gente esteja alicerçado, mas não é em coisas vãs. Mas Cristo quer que a igreja seja edificada e alicerçada, pautada na palavra dele. Porque sobre a minha palavra, sobre a palavra do pastor ou de algum ministro, a gente erra, a gente peca, a gente olha para os lados, a gente não tem base, não tem suporte suficiente. E a nossa base, o nosso suporte é Cristo. Enquanto a igreja estiver olhando para o alvo, enquanto a igreja estiver focando no Senhor, enquanto a igreja estiver focando na cruz, na redenção, naquele que morreu por nós, a igreja do Senhor vai crescer, a igreja do Senhor vai vencer, a igreja do Senhor vai prosperar. E vendo o inimigo, a igreja crescendo, ele pode até tentar impedir, mas ele não consegue.
Porque a igreja está alicerçada no Senhor. E eu quero já iniciar dizendo que a nossa rocha é o Senhor. O nosso sustento é o Senhor. Às vezes a gente quer ganhar as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira. Nós mulheres então, a gente quer controlar tudo. Quer manter tudo no nosso controle, tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma. E Deus está falando aqui esta noite que não é do seu jeito, não é da tua maneira, não é pela força do teu braço, mas é na força do Senhor. Aleluia! Deus está neste lugar. Não é do meu jeito, não é do meu querer. Às vezes a gente enfeita muita coisa na nossa cabeça e acha que Jesus é o nosso servo para estar seguindo no nosso plano. Mas Ele está falando aqui esta noite: enquanto Ele for a tua base, enquanto Ele for o teu alicerce, não preocupa o teu coração. Ele está cuidando de tudo. Aleluia, aleluia, Deus está na casa. Aleluia. E eu posso dizer, irmãos, que Neemias se agarrou neste alicerce. Enquanto uns viam pedra, tijolo, barro, argila, ele via o poder, ele via a unção, ele via o trabalhar sobrenatural do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor diz que a gente não tem que ver por vista. Às vezes a gente não está vendo nada acontecer. A gente olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, como posso estar nessa situação? Nada está acontecendo. Só que a Bíblia diz em Hebreus 10 que o justo viverá pela fé. E se retroceder, o Senhor se eu digo que eu entrego, que eu confio, eu tenho que confiar no Senhor. E aonde está a tua confiança aqui esta noite? Rebandaçou, rebandacébia. Em quem você tem confiado? Em quem você tem lançado a tua esperança? É no homem? É na força do teu braço? É na tua inteligência? É no teu querer? É nos sonhos que você projetou? Só que os nossos sonhos, irmãos, se não tiver Jesus na frente, não vai. Eu posso sonhar, eu posso projetar, mas se o Senhor não for a base, irmãos, nada vai acontecer. Porque em João capítulo 15, o Senhor fala: sem mim, nada podeis fazer. Então não tem eu, não tem o meu querer, não é o meu desejo, não é a minha vontade. Primeiro é o Senhor. Senhor, eu posso? Senhor, eu devo ir? Senhor, como eu devo fazer? O Senhor vai nos direcionando. E assim aconteceu com Neemias. A Bíblia diz que este povo que está aqui nesse verso, nesse capítulo 4, é um povo exilado. É um povo que estava vindo do exílio. Porque outrora o povo não ouviu a palavra do Senhor. Outrora, Deus levantou profetas para anunciar e falar que se não se endireitasse, não tomasse o caminho do Senhor, parasse de se curvar para profetas, para Baal, o povo iria ser escravizado. E o Senhor tem horas que vai nos avisando, vai falando, e usa um, e usa outro, e a gente está na casa do Senhor, fazendo nosso ouvido de mercador. Entra aqui, sai aqui. Eu até ouço dizer algumas pessoas:
falou assim: Cris, eu sei que se eu não for no amor, eu vou pela dor, mas uma hora eu vou. Mas eu posso te dizer aqui nessa noite, é melhor você ouvir a voz do Senhor e ir quando Ele te chama. Não esperar o Senhor tirar tudo de você. Não esperar o Senhor apertar você. Porque quando o Senhor, Ele vem para tratar, e Ele vem para tratar de verdade. Jeremias 18, o Senhor fala o que Jeremias? Desce a casa do oleiro. Porque o povo estava desconcertado. Jeremias desce a casa do oleiro. Jeremias desceu. Quando ele desce, ele olha o oleiro trabalhando no vaso. A Bíblia diz que quando Jeremias tem aquela visão do oleiro trabalhando, o vaso se quebra. Quando ele se quebra, ele olha para Jeremias e fala: Jeremias, eu posso refazer este vaso? E ele refaz o vaso. Então não espere o Senhor quebrar você para voltar a te moldar. Deixa Ele trabalhar agora. Ele está te chamando agora. Ele quer ver você trabalhando agora. Ele quer ver você servindo agora. Cris, mas amanhã eu vou, mas depois. Não é depois. Deus quer salvar agora. Deus quer libertar a tua casa agora. O trabalhar é para já. O trabalhar é imediato. Deus quer entrar hoje. Ele quer trabalhar hoje. Não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. Chega de procrastinar aquilo que Deus tem contigo. Deixa o Senhor trabalhar. Tá doendo? Deixa Ele trabalhar. Tá chorando? Deixa Ele trabalhar, porque Ele está te tratando. O tratar do Senhor é de dentro para fora. E deixa Ele trabalhar. E o povo estava cativo, estava em Samaria. E quando eles são libertados, alguns voltam, retornam, outros permanecem. Porque Jeremias profetizou dizendo que ia chegar um tempo que o povo ia ser exilado, escravizado. Só que neste lugar que não era terra de origem, eles iriam frutificar, trabalhar e prosperar lá. Só que eles retornam, alguns retornam. E às vezes quando a gente está numa terra que não é nossa, numa terra que o Senhor não te prometeu, numa terra que não é sua de origem, e tem momentos que a gente decide retornar para nossa casa. Tem hora que a gente toma a decisão: eu quero voltar da onde eu saí. Eu quero voltar para o lugar da onde eu não deveria ter saído. Às vezes a gente chega no lugar, não encontra um cenário favorável. Tem hora que a gente retorna para nossa casa, a gente encontra tudo quebrado, tudo destruído, as portas estavam queimadas, não tinha mais alicerce, não tinha mais nada naquela cidade, não tinha proteção, não tinha segurança. E agora o que nós vamos fazer? E nessa hora o Senhor levanta Neemias, que estava no palácio servindo, não tinha nada a ver com a história. E às vezes o Senhor levanta pessoas assim, que às vezes não tem nada a ver com a tua história, mas o Senhor traz o quê? Para multiplicar junto contigo. Porque a Bíblia diz que é melhor andar dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Então a igreja tem que andar em unidade, em força, em poder, estar juntos. Porque sozinho o pastor não faz. Se não tivesse ninguém aqui, eu estaria pregando sozinha. Quem estaria ouvindo? A igreja tem que andar em unidade, porque na unidade que a igreja vence. É na unidade que a igreja cresce. E assim foi nesse tempo. Neemias ouviu dizer, chegou a notícia para Neemias no palácio,
Neemias foi para poder olhar a situação e viu que a situação estava lastimável. De repentemente, aos olhos carnais, era quase impossível reconstruir aqueles muros. Era quase impossível voltar a ser o que um dia foi. Mas eu quero dizer que nesta noite, meu irmão, a gente não tem que olhar para os olhos carnais. A gente tem que olhar através da fé. Eu às vezes olho a situação, está tudo quebrado, está tudo desmoronando, o tempo não está favorável, mas eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que faz tudo novo e ainda melhor. Neemias olhou a situação, as portas queimadas, muro caído, mas o povo estava animado. O povo estava alegre para voltar a reconstruir aqueles muros. E ali ele mandou cartas para o rei, dizendo que ia ficar ali e ia reconstruir. Ele conseguiu que o rei mandasse material, que mandasse as coisas para eles poderem reconstruir aquele muro. Só que, irmãos, às vezes reconstruir não é uma tarefa fácil. Levantar algo que já foi derrubado não é fácil. Voltar não é fácil. E às vezes nessa nossa caminhada a gente vai fazendo alguns inimigos. Ninguém está fazendo nada, mas começa você botar a mão no arado para você ver. Se levanta um, se levanta outro, se levanta para quê? Para desanimar, para te fazer parar, para você não conseguir, para você não concluir. Mas o que eu vejo aqui em Neemias, o segredo de Neemias, foi que quando os inimigos se levantavam, enquanto eles caluniavam, enquanto eles se levantavam para afrontar, Neemias não foi bater boca, Neemias não foi discutir, Neemias não ficou de picuinha, não, Neemias foi pro joelho. Porque tem causa, meu irmão, que não é para você bater boca, não é para você enfrentar o teu vizinho, não é para você ir lá e encontrar, não. Tem situações que você só vai vencer no joelho, na oração. As nossas guerras, irmãos, são vencidas na oração. Não tem como. Neemias, ele entendeu esse segredo com o Senhor. Porque enquanto o povo estava animado, construindo, edificando, levantando os muros, levantando parede, a obra do Senhor estava fluindo e os inimigos afrontando para desanimar. Mas a nossa força vem de quem? Vem de quem? Do Senhor. A tua força é do Senhor. Levanta a tua mão aqui nessa noite. A tua força é do Senhor. A tua força vem do Senhor. Receba a força que esta noite, receba ânimo, receba unção, receba poder, receba coragem que nesta noite você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, porque este ano de 2025, é ano de edificação para a tua vida. Receba esta noite, é ano de edificação, é tempo de levantar os muros, arregaçar as mangas e caminhar e fazer a obra do Senhor. Deixa quem quiser falar, deixa inimigo se levantar, deixa a vizinha te afrontar, porque a tua força vem do Senhor e Ele está aqui nesta noite. Tu pode adorar Ele aqui neste lugar? Tu pode dar glória a Ele aqui? Receba força e resistência contra o inimigo das nossas almas. Aleluia!
desistir. Porque o que Ele não quer ver é você concluir aquilo que Deus determinou para você. Porque aquilo que Ele determinou, meu irmão, já está liberado sobre a tua vida. Já foi liberado para você. O que falta para acontecer é você tomar posse no Senhor. O que falta para a igreja? Tomar posse. Eu recebo o Senhor, eu escutei, eu entendi e eu vou. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Esse é o segredo da igreja. Deus, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deus, esta guerra está forte, está me dominando, Senhor, me ajuda. Ele estende a mão direita. Ele estende a mão direita para você e fala: eu te levanto, eu te esforço, eu te animo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Assim diz o Senhor. Porque não vem de ti, vem do Senhor. Não é para você, é para o Senhor Jesus. Então caminha mais uma milha, vai caminhando, vai atravessando este deserto, vai atravessando o mar. Porque enquanto tiver embaraço, Ele tira. Enquanto vier as pedras, Ele tira e passa com você, te sustentando. Tem uma unção aqui neste lugar. Tem uma graça aqui esta noite. Tem vitória para você aqui, meu irmão. Tem poder vindo de Deus. Tem força vindo do alto. Oh, rebaixo. Ah, Senhor querido, Ele está neste lugar. Oh, Deus. Aleluia. Edificar muro não é fácil, mas tem vitória. Levantar, irmãos, exige força. Exige força, determinação. Porque sem força, irmãos, e sem determinação, a gente não chega no céu. O Senhor fala o que para nós? Esforça que eu te ajudo. A força primeiro, eu me erguer. E Ele vem com a sua mão poderosa, Ele vem ajudando a igreja do Senhor Jesus. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os empecilhos, porque eles vêm. Eles vêm. Servir a Cristo, irmãos, não é fácil, mas tem um galardão para a gente no final. Tem vitória para a igreja no final. Tem choro, tem luta, tem dor, tem lágrimas. Mas enquanto você adora, Ele vai transformando. Enquanto você vai louvando, Ele vai libertando. Enquanto você vai orando, Ele vai tirando os empecilhos para você atravessar, para você passar. Aleluia. E mais à frente, irmãos, para a gente fechar essa mensagem, quando Neemias orou ao Senhor, ele entregou os inimigos na mão do Senhor, porque ele pensou: de repente eu não consigo, esta guerra eu não consigo guerrear, mas ele deixou para quem conseguia. E o Senhor deu uma estratégia para Neemias. Qual foi, Cris? Enquanto ele subia os muros, ficaram algumas brechas. Neemias deu ordem para tampar as brechas dos muros. Quando eles iam trabalhando, os inimigos vinham para impedir a obra. Neemias falou: com uma mão eu guerreio e com a outra eu faço a obra. Só não entendeu que está desligado. Com uma mão você faz a obra e com a outra você guerreia.
Mas o Senhor Deus está na frente da batalha. Enquanto Ele for a coluna, a base, você não vai cair. Aleluia! Você não vai cair enquanto estiver pautado em Cristo Jesus. Ele tem força para você aqui nesta noite. Ele tem força para os pés que estão cansados. Ele tem força para aquele que está abatido. Ele tem força para aquele que desanimou e abandonou a obra do caminho. Ele tem força para você. Aleluia. Aleluia. Mas a obra do Senhor tem que ser concluída. O que a gente aprende? Eu fecho a minha Bíblia. O que a gente aprende nessa mensagem, irmãos? Que a gente tem que continuar executando incansavelmente a obra do Senhor. Não se distraia com as ofertas do inimigo. Não se distraia com os embaraços desta vida. Não se perca em teus pensamentos, porque o inimigo, ele entra nas mentes para dizer que você não pode, que você não vai conquistar, que você é ninguém, que ninguém te ama. É mentira do inimigo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você vai conseguir. Nós vamos vencer e eu te vejo lá na glória. E juntos nós iremos adorar a Ele em espírito e em verdade. Fica de pé aqui esta noite. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo espírito, vamos orar a Ele aqui esta noite. Aleluia. Feche os teus olhos aqui neste lugar. Bote a mão no seu coração. Aleluia. Eleva os seus pensamentos ao Senhor aqui nesta noite, porque Ele está neste lugar. Ele está aqui nesta noite. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. Ele conhece você. Ele sabe como você chegou aqui a este lugar. Ele sabe como você deixou a tua casa hoje. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que coisas novas vão começar a acontecer. Coisas novas vão começar a acontecer. Eu profetizo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus aqui nesta noite, Senhor, juntamente com os meus irmãos aqui neste lugar. Deus, Tu conhece a cada um que está aqui. Tu conhece a mente, conhece o coração. Tu, Senhor, esquadrinha pensamentos, Deus. O Senhor entra onde eu não posso entrar. O Senhor penetra onde eu não posso. Mas que a Tua palavra, Senhor, falada aqui esta noite, venha a surgir efeitos aqui neste lugar. Porque a Tua palavra tem endereço. A Tua palavra tem coração, Senhor. Como flecha que esta noite. Ah, Deus, Tu conhece